José levava uma vida pacata, com vários altos e baixos, vários problemas na sua vida, até que um dia um sofrimento maior e mais grave bateu à sua porta. Esse sofrimento não estava claro nos seus planos. E quando isso ocorreu, ele foi diagnosticado com um sentimento de profunda tristeza, chamado depressão. Não havia nada que José pudesse fazer naquele momento para voltar a conseguir ter uma estabilidade, pelo menos de conseguir trabalhar, produzir para ter o seu sustento. Ele foi tomado por uma sensação de agonia. E ele procurou, então, o que estava ao seu alcance. Buscou, procurou, fez pesquisas. Muitos métodos existiam, mas nenhum tocou o coração de José como algo mais profundo que pudesse então lhe mostrar o sentimento ou a causa do porquê desse sentimento que ele carregava. José então procurou métodos alternativos e conheceu um método muito sério, reconhecido em muitos países pelo mundo, utilizado por psicólogos, psiquiatras, sessões em muitos países de cura através do método chamado Pathwork, um caminho da autotransformação. José conheceu e, se aprofundando, mesmo com uma profunda resistência, mesmo com um sentimento incontrolável de abandonar tudo aquilo que pudesse lhe trazer de melhorias, José foi resistente. Disse que estava cansado de uma vida vazia, uma vida de um ciclo negativo que ele mesmo sentia, ele não via perspectivas na sua vida. E esse método trazia explicações, trazia lá no fundo a causa raiz do sofrimento. Esse método também mostrou para José que havia uma personalidade dentro dele, destrutiva, com padrões de somente querer o sofrimento. Uma personalidade egoísta, uma personalidade que não quer melhorias, evolução, que essa personalidade também ali se podia chamar de uma criança ferida, que acumulava toda a história desde o começo da gestação da vida de José, de mágoas, ressentimentos, também todas as memórias boas, mas que aquela personalidade chamada de eu inferior selecionava somente aquilo que não era bom e estava trazendo na sua vida atual, na vida de adulto de José, uma personalidade que não queria nada mais, às vezes, do que a destrutividade do próprio José dentro dele. José se surpreendeu. Eu nunca tinha ouvido falar disso, que está dentro de cada um de nós. Então, uma personalidade que José foi se surpreendendo. Ao mesmo tempo, José entendeu por esse método Pathwork que existia também uma identidade dentro dele de um espírito imortal de imensa luz, um conciliador espontâneo, puro, alegre, altruísta, chamado de eu superior, que vive dentro de José e que tem todas as respostas para todos os problemas que José possuía. Uma personalidade que trazia um profundo sentido, da onde José foi se lembrando daquela profunda paz que um dia habitou dentro dele e que não estava mais presente. Mas aquela luz, aquele eu superior, ele teve vislumbres, ele teve acessos a memórias do que ele realmente é.
E foi tão libertador José conhecer esse método do Pathwork, porque então ele começou a colocar em prática uma metodologia de confrontar e entender que surgiam sentimentos, mas esses sentimentos vinham em formas de imagens mentais, vozes, que José não sabia como dominar, mas ele começou a despertar o que, de acordo com o método Pathwork, se chama do eu consciente, ou do auto-observador, de alguém que pode se observar. E ele começou a colocar muita energia nisso. E ele usou também, José usou um método de anotar num caderno todas as vozes que vinham dentro dele com o objetivo de trazê-lo a sofrimento. Então, muitos sentimentos negativos surgiam na mente de José e ele deixava aquilo acontecer. Mas com o método do Pathwork, ele começou a anotar a situação, o que estava acontecendo do lado de fora, o que estava acontecendo dentro dele, se era raiva, se era ódio, se era egoísmo, o que estava acontecendo. E ele começou a anotar, anotar, anotar. Todas as vezes que ele podia se lembrar, ele anotava. E nesse método do Pathwork, ele também aprendeu a identificar padrões. Ou seja, será que de tudo aquilo que eu estou anotando, tem alguma coisa que está se repetindo dentro de mim? E por incrível que pareça, José se surpreendeu, porque ele viu que quase todas as vezes que ele anotava dentro do caderno dele, ele via que tinham padrões de comportamentos, algo que estava se repetindo igualzinho toda vez dentro dele. E que essa personalidade dentro dele buscava de alguma forma manifestar-se para que do lado de fora pudesse acontecer algo para que o padrão continuasse existindo. Incrível. José ficou atônito, ficou surpreso. E ele foi então tendo a oportunidade de, com o eu consciente, identificar quando essas personalidades e essas vozes se manifestavam, e quando elas se manifestassem, José teria duas opções, ou até mais, mas duas principais. Uma, continuar seguindo a negatividade, continuar seguindo aquilo que iria lhe trazer o mesmo resultado, sofrimento na vida, uma vida de procrastinação, ou identificar que ali estava surgindo novamente aquele padrão e José agora poderia confrontar o padrão. Poderia dizer não para ele. E naquele exato momento ele poderia escolher uma outra saída, sem perpetuar a negatividade. É claro que a transformação para José não veio de um dia para o outro, não veio de um mês para o outro, mas ele conheceu uma metodologia onde ele conseguia encontrar sentido e a verdade da onde que tudo surgia, os sofrimentos. Então, José começou a realizar um programa magnífico de autotransformação, porque dentro dele ele estava cansado de uma vida de imenso sofrimento. Ele queria propósito, ele queria entender a saída para, de uma vez por todas, ter uma vida com uma profunda paz interna. Sabe aquele sentimento de pertencimento a algo maior? Quando José também soube que quanto mais ele canalizava o eu superior, quanto mais ele se perpetuava de luz, ele estava aumentando a sua consciência, expandindo a sua consciência, e ele se tornando um campo de luz maior, ele estava ajudando também todos os seres vivos, porque ele, realizando o seu processo de iluminação, estava ajudando a elevar o padrão vibratório do planeta, o que estaria contribuindo para que houvesse menos sofrimento em todos os lugares no planeta. Esse método que eu acabei de contar, e essa história de José, é uma história comum, mas pode ser a sua história. Pode ser o que nesse momento possa estar acontecendo com você. Esse método do Pathwork é um método seríssimo, de um guia que, através de uma médium chamada Eva Pierracos,
ela canalizou instruções, palestras, mais de 200 palestras, que foram então catalogadas em um livro principal chamado Caminho da Autotransformação e mais outros livros, que quando você se dedica e estuda, você mantém e consegue resultados gigantescos na sua vida. Meu nome é Edgar, eu estou aqui para fazer uma proposta a todos aqueles que querem seguir um método validado que pode realizar profundas transformações na sua vida. A minha história começou em 1997, quase 28 anos atrás. Não foi um caminho sem imensos desafios. Não foi um caminho sem imensas resistências. Mas foi um caminho que me possibilitou enxergar o lado positivo dentro de mim e como poderia, então, me transformar naquilo que eu tanto queria. Não conheço outro método na minha vida que tenha o mesmo poder de purificação e entendimento em um caminho de autoconhecimento. E essa proposta que eu, Edgar, que já faço parte de um núcleo chamado Núcleo Nave, Núcleo de Amor, Verdade e Evolução, uma casa também que existe há quase 20 anos, estamos completando 19 anos em 2025, nós também aplicamos isso para os trabalhadores que também querem realizar esse programa de autotransformação. E esse método agora estará aberto para todas as pessoas. Estamos chegando a mais de 10 anos de ciclos de caminho de autotransformação, de reforma íntima. E agora nós estamos começando mais uma turma que começa agora na primeira semana de fevereiro, às quartas-feiras, a cada 15 dias. Método online, método que possibilita você ter acesso a esse conhecimento da história de José, e um método que vai permitir você realizar meditações semanais, retiros a cada 2 meses presenciais e um grupo que irá se formar junto com uma egrégora lindíssima, que teremos possibilidades em todos os encontros quinzenais, estudar um livro, debater e realizar inúmeros exercícios. Você está pronto para essa transformação? Você sente no fundo do seu coração esse chamado? Faço esse convite a todos vocês. Divulguem, por favor, a quem vocês acharem que estão precisando e que possam estar se comprometendo a esse método de autotransformação, de autoconhecimento e de reforma íntima. Imensa gratidão.